Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O culto dessa tarde, ele está sendo oferecido ao Senhor pelo nosso irmão Ricardo Malta e Alessandra, por uma bênção que o Senhor concedeu a esse servo depois de 10 anos. E quando a gente não desiste de Deus, quando a gente não desiste de orar, Ele ouve as nossas orações e atende segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Amém? Que o Senhor seja louvado pela bênção concedida ao irmão Ricardo. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo de número 1. Amém? Todos acharam? Amém. Salmo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo curto, nós vamos ler todo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos o nome pela bênção concedida a Ricardo. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, apesar de nós. E hoje, Senhor, nós te pedimos uma bênção especial, como disse o teu servo, o pastor Malta. Que nós possamos compreender, discernir aquilo que o Espírito de Deus fala à igreja nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Já há alguns cultos, nós estamos, por uma direção do Espírito de Deus, ministrando sobre as bem-aventuranças. Não as bem-aventuranças apenas do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no capítulo 5, mas sobre as bem-aventuranças que nós temos encontrado ao longo de toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. E o salmo escolhido hoje, sob a direção do Espírito, ele nos aponta o caminho da bem-aventurança. Esse salmo é um salmo sapiencial, e ele trata do valor da palavra de Deus, das bênçãos para os que recebem essa palavra, meditam nela e lhe obedecem, bem como do julgamento final sobre os rebeldes. O salmo apresenta dois caminhos: o caminho da bênção, que é o caminho da bem-aventurança, e o caminho do julgamento, que nós podemos chamar de maldição. Israel devia escolher um desses dois caminhos. E Jesus usa uma imagem semelhante no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele mostra as duas portas. E ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Quando nós lemos este salmo, quando nós meditamos nesse salmo, nós vemos aqui um contraste visível entre o justo e o ímpio. E os teólogos, eles costumam chamar este salmo do prefácio do livro dos Salmos. Aqui nós vemos que o editor celestial, muito sabiamente, o direcionou para abrir o livro dos Salmos. Este livro tão precioso, pois ele traz palavras tão abençoadoras como as palavras deste cântico que indicam o caminho para a bênção, assim como adverte para os perigos do julgamento divino vindouro. E eu queria chamar a atenção da igreja nessa tarde. Nós estamos ministrando já há alguns dias, algumas semanas a respeito disso. Será que existe um caminho para a bem-aventurança? Será que existe um caminho para a felicidade? A Bíblia responde que sim. E esse caminho chama-se Jesus, o Cristo de Deus. Amém. Não há outro caminho, não há outros meios de você ser bem-aventurado, de você alcançar a felicidade do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista filosófico, essa felicidade ela é uma utopia. Mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, é possível sim passarmos por esse estado, alcançarmos esse estado de bem-aventurança. O apóstolo Paulo, ele diz que Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. E se você entrou aqui e você nunca teve uma experiência pessoal com Jesus, hoje é o dia de você convidar o Cristo para Ele fazer parte da sua vida, para Ele entrar na sua casa, para Ele mudar a sua história, para você começar a andar por esse caminho santo que se chama Jesus. E hoje o Espírito de Deus, Ele nos convida a nos posicionar para experimentar essa plenitude, essa bem-aventurança que está reservada para a nossa vida. E nós perguntamos de que lado nós queremos permanecer: do lado das bênçãos de Deus ou do lado dos prazeres contrários à sua vontade e que levam à maldição? Diante de nós tem sempre dois caminhos: céu ou inferno, bênção ou maldição. Cabe a nós escolher. Mas quem é que está apto para fazer essa escolha? Aqueles que são eficazmente chamados por Deus. Se o seu coração arde nessa tarde com desejo grande de experimentar Jesus na sua vida, eu quero dizer a você que você já foi tocado pelo Espírito com aquela capacidade de escolher, de buscar Jesus para que Ele passe a fazer parte da sua vida. No final do ministério de Josué, do grande general Josué, ele, diante de todo Israel, ele se posicionou no capítulo 24, no versículo 15, e ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então que hoje, aqueles que já fizeram a entrega da sua vida a Jesus, que hoje você possa ratificar essa entrega, que você possa dizer: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Senhor, eu quero estar contigo em todos os dias da minha vida, eu quero estar contigo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, que durante a noite o Senhor esteja me sustentando com a sua mão direita fiel, e não haja um só momento
que eu possa estar distante de ti. Amém? Amém. Então, querido, Josué disse aqui que preferia o Senhor, ele se posicionou, ele foi abençoado, gozou de altos privilégios, porque a gente tem insistido aqui na igreja com esse significado da expressão bem-aventurança. Além de feliz, também é aquele que goza de altos privilégios. E por que o Espírito tem trazido ao nosso coração palavras que estão sempre nos remetendo a uma bem-aventurança? Eu creio que por aquilo que tem acontecido lá fora, as pessoas têm buscado um evangelho de facilidades, as pessoas têm buscado um evangelho de descompromisso com o Senhor. As pessoas querem a bênção, mas querem distância do abençoador. E eu quero dizer a você nessa tarde que não há bênção fora do abençoador. Eu vi uma frase de Lutero hoje que dizia mais ou menos assim: mesmo que na sua vida você siga um caminho e que nesse caminho chova milagres, e esse caminho que você segue é frontalmente contrário à palavra de Deus, rejeite esse caminho. Nem todo sobrenatural ele procede de Deus. Há milagres lá fora, mas não procedem de Deus. A fonte não é o Senhor. O salmo que nós lemos, ele apresenta um contraste visível entre o justo e o ímpio, entre o bendito e o maldito. E eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta para que nós voltássemos a esse texto, que nós aprendêssemos hoje a ler e meditar naquilo que nós lemos. Então, a primeira coisa que o Salmo faz é mostrar o perfil do justo, aquele que recebe a bênção, aquele que é bem-aventurado, e aquele que não retém a bênção, ele se torna também uma bênção para aqueles que estão à sua volta. Então nós encontramos nos versículos 1 a 3 que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Amém. Então, queridos, antes de mais nada, nós precisamos deixar claro que bênção de Deus está diretamente relacionada à obediência. Essa obediência, está vinculada a um relacionamento íntimo com esse Deus vivo. Você quer ser abençoado? Você quer a bênção? Procure o abençoador. Você quer que a bênção de Deus, que os milagres fluam, que aquilo que Deus tem para você seja derramado, seja concedido? Busque o Senhor. Buscai o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque o Senhor. Essa obediência, essa bênção está para a obediência e vice-versa, assim como a maldição está para a desobediência. Por isso, de nada adianta nós orarmos quebrando maldições hereditárias se nós não tivermos uma postura de obediência à vontade soberana de Deus. Maldição sem causa não se cumpre, e a causa da maldição é a desobediência. Amém? Amém. Então, queridos, vale a pena refletir em que conselhos nós temos andado, em que caminhos temos nos detido e em que rodas temos nos assentado. Será que podemos responder a essas perguntas com sinceridade de coração? Quando as coisas ficam extremamente difíceis para você,
aonde você vai buscar conselho? No ímpio, misericórdia. Então o Senhor está chamando a nossa atenção hoje, o Senhor está ministrando ao nosso coração a necessidade de estreitarmos o nosso relacionamento com Ele no nosso dia a dia. O homem bem-aventurado, ele sente prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus significa falar essa palavra de si para si mesmo em voz baixa e suave, até que a palavra de vida inunde o nosso coração. Você lê um texto, leia de novo, leia em voz alta, procure ouvir a sua própria voz lendo aquele texto da palavra. Deixe que essa palavra seja plasmada no seu coração de um jeito tremendo, de modo que cada vez que haja uma necessidade da palavra, o próprio Espírito vai fazer com que aquela porção da palavra possa emergir ao seu coração, possa trazer à sua mente aquilo que Ele deseja ministrar. Muitas vezes nós estamos num determinado local onde não há uma Bíblia ao nosso alcance, mas há armazenado no nosso coração aquelas porções da palavra que nós recebemos e não apenas fizemos uma leitura aleatória, mas nós lemos meditando nessa palavra viva. A leitura e a meditação das Escrituras devem andar juntas. A postura do homem citado pelo salmista é digna de ser imitada. O texto diz que ele não anda no conselho dos ímpios, ou seja, ele não faz o que o ímpio aconselha, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não compactua com o pecado do ímpio, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não faz coro com aqueles que zombam de Deus. Essa semana eu fiquei muito chocada com a entrevista que eu vi de um jovem. Esse rapaz deve ter seus, talvez, 30 e poucos anos, 28 a 30 e poucos anos. E esse rapaz foi criado no lar cristão. Ele foi menino de escola dominical, ele passou a infância toda frequentando a igreja. E ao se tornar adulto, já maduro, ele se desviou do caminho do Senhor, mas ele se desviou de uma maneira impressionante. Ele apostatou da fé e ele se tornou um ateu, confesso. E ele estava dando uma entrevista no programa de Jô Soares, escarnecendo dos princípios bíblicos encontrados na palavra de Deus. E ele fazia aquilo de uma maneira que tornou um circo. O programa virou um circo. As pessoas riam, ele imitando como os antigos amigos e cristãos da igreja onde ele frequentava, ele imitando aqueles cristãos falando em línguas, e todo o auditório dando risadas por aquilo que ele estava compartilhando. Foi uma dor tão grande que deu no meu coração, porque eu vi esse texto, porque o homem justo, o homem que serve a Deus, o homem que é bem-aventurado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Há muitas pessoas que se entristecem com a igreja, se afastam de comunhão de igreja, muitas vezes ficam em casa. Eu acompanhei por muito tempo uma irmã que passou 10 anos fora de comunhão de igreja, mas ela nunca negou o Senhor. Ela estava ali firme na fé, compartilhando a palavra com as pessoas que estavam à volta dela. Ninguém passava por ela sem receber uma palavra, uma direção, um versículo da parte de Deus. E o testemunho de vida daquela mulher sempre foi uma coisa tremenda. Embora ela tenha se afastado durante algum tempo de comunhão de igreja. O bem-aventurado, ele não retém a bênção. Deus nos abençoa para que possamos abençoar a outros. Só o mar morto recebe sem dar nada em troca. Mas esse bem-aventurado, ele é comparado pelo salmista com uma árvore
uma árvore frutífera, uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo certo ela dá o seu fruto. Uma árvore plantada assim, ela apresenta firmeza, vitalidade, frutificação, produtividade. E o texto diz que este homem bem-aventurado, ele é bem-sucedido em tudo que faz. Então, se você deseja um passo a passo de fé, se você deseja um caminho, se você deseja uma estratégia de Deus para que você seja bem-aventurado, existe a estratégia de Deus. Essa estratégia se chama Jesus. Existe o caminho de Deus, esse caminho se chama Jesus. Busque o Senhor com toda a força do seu coração, com todo o desejo da sua alma, com todo o seu entendimento. Curve-se na presença do Senhor e diga: Jesus, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Convide Jesus a fazer parte de tudo que diz respeito a você. Não exclua Jesus em determinadas coisas que você vai fazer. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor participe. Eu quero que o Senhor vá à minha frente para esse meu novo trabalho. Eu quero que o Senhor vá à minha frente para esse negócio que eu vou realizar. Eu quero que o Senhor vá adiante de mim nessa situação que eu preciso resolver. Convide Jesus. Deixe que Ele faça parte de tudo em nome de Jesus. É bom estar perto de alguém bem-aventurado, porque esse bem-aventurado é alguém que louva ao Senhor, é alguém que está ali sempre com a palavra de adoração, de louvor, de exaltação do nome do Senhor. E o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, ele diz assim: bendito o homem, ou seja, bem-aventurado o homem, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Eu glorifico a Deus, porque eu tenho visto neste lugar homens e mulheres que têm atravessado estreitos, que têm atravessado desertos, que têm passado por situações dificílimas, mas que têm se apegado ao Senhor a cada dia de sua vida. Você seja bem-aventurado, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, porque você busca o Senhor, porque você confiou em Deus, porque você confia em Deus em cada situação que diz respeito à sua vida. Por outro lado, o salmista também traz o perfil daquele que é chamado de ímpio, daquele que está longe de Deus, precisa da bênção da salvação, mas a rejeita. Versículos 4 a 6 diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria fazer uma conexão entre o primeiro e o segundo tipo, entre o justo e o ímpio. Quando o Senhor nos alcança, eu estava conversando isso com o irmão Tom antes do culto. Quando o Senhor nos alcança com essa misericórdia viva, com essa salvação tremenda da parte dele, mas nos deixa aqui na terra ainda, ele tem um propósito. Que nós sejamos canais da graça multiforme de Deus. Que nós sejamos canais da sua misericórdia para com aqueles que são chamados de ímpios. Amém? Amém. Então ninguém nasce crente. Ah, mas eu nasci num lar crente. Sim. Sua mãe pode ter parido você dentro da igreja, não adiantou nada. Chega uma hora que você vai ter que fazer uma decisão pessoal por Jesus. Essa decisão ela é pessoal, ela é intransferível. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então chega uma hora que você precisa ter esse encontro vivo e pessoal com Jesus e fazer a sua decisão pessoal. Outro dia eu vi uma irmã dizendo: olha, minha mãe era
uma serva fiel, é uma serva fiel. Eu ainda não tomei uma decisão por Jesus, mas quando ela for, se ela for arrebatada, eu seguro no pé dela. Eu digo, vai segurar tanto? Essa decisão é pessoal, queridos. Então, a gente olha lá para fora para aqueles que estão passando ali, coitados. Andando lá fora, vestido de mulher, eu vi uma figura engraçadíssima do Bom Preço, fiquei olhando para a figura assim, um baita benzarrão, tamanho do irmão Roberto, de barba, de batom, de peruca roxa, de meia arrastão e mini saia. Era uma arrumação terrível. Eu digo para o sujeito fazer um serviço desse, só andando muito bêbado. E sem Jesus. Porque o cabo com Jesus não faz um serviço daquele, não. Não faz mesmo. Mas a gente olha e tem que dizer assim, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós. O ano passado, atrasado, eu estava aqui pregando, eles passaram ali, um passou vestidinho de diabo. Aí ele olhou para mim, mandou um beijo para mim. Eu mandei outro beijo para ele. E foi-se embora. Então tem isso, tem essa coisa. E o salmista aqui apresenta este que é chamado de ímpio. Ele que está longe de Deus, precisa da bênção de salvação, mas não sabe que precisa e rejeita essa bênção. A primeira parte refere-se a alguém temente a Deus. A segunda metade refere-se aos ímpios, os quais precisamos alcançar com a nossa pregação e, sobretudo, com o nosso testemunho. Os ímpios são todos os que rejeitam o Senhor. Eles erram deliberadamente o alvo estabelecido por Deus. São escarnecedores porque fazem pouco caso da lei de Deus. E ridicularizam o que é sagrado. Por isso, são chamados de pecadores. Contudo, precisam ouvir a palavra do Senhor. E isso é tarefa nossa. A quantas pessoas você ministrou sobre Jesus no dia de hoje? Nem me responda, que eu não quero nem saber. O estado espiritual do ímpio, o apóstolo Paulo diz que é morto nos seus delitos e pecados. Olha, bando de morto de peruca andando lá fora, vestido de mulher. Amém? Amém. Então, queridos, esse homem sem Deus, ele é desarraigado, e o salmista o compara com a palha que o vento desperta. Palha esta designada ao fogo. O Senhor termina o salmo afirmando que conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio que o rejeita perecerá. O salmo começa com a perspectiva de ser bem-aventurado e encerra com a sentença de destruição para os que rejeitam a Deus. O que é que o Espírito deseja ministrar a nós nessa tarde? E eu glorifico a Deus pela sua presença nesse lugar, você que enfrentou todo esse mar de gente aí e chegou até aqui, é porque essa palavra é para você. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que é necessário rejeitar as fórmulas e modelos do mundo. Não fazer concessão ao pecado, não andar no conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Procurar se perguntar sempre, em cada situação, o que é que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Amém? Amém. Então, será que nós temos nos dado ao trabalho de fazer isso, diante de cada postura, de cada ação, de cada reação, nós nos perguntarmos, Senhor, o que é que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui no meu lugar? Segundo lugar, tenha prazer na lei do Senhor. Procure meditar nela de dia e de noite, procure repeti-la de si para si mesmo em voz baixa e suave, até que essa palavra de vida inunde o seu coração e renove o seu padrão de pensamento. O único meio de nós renovarmos o nosso padrão de pensamento é através da transformação pela palavra de Deus. É essa palavra que nos renova, essa palavra que nos revigora, e nós precisamos fazer isso. Aqueles que estão procurando fórmulas mágicas lá fora,
vão se decepcionar. A fé deles não tem profundidade. A nossa fé precisa ser arraigada, precisa ter uma raiz profunda. E a nossa raiz precisa ser sobre Jesus. A nossa fé precisa estar plantada sobre Jesus. A nossa casa espiritual precisa ser construída sobre a rocha eterna que é Jesus. E em terceiro lugar, eu aprendo que é necessário que sejamos como uma árvore plantada junto às águas. Que eu preciso me tornar um abençoador, eu preciso ser frutífera, eu preciso ser incansável em viver e anunciar a palavra de Deus para aqueles que estão sendo dispersos pelo vento das doutrinas que estão assolando a nossa volta. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir à igreja que tivesse em atitude de oração, porque nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E todos aqueles que já passaram pelo batismo bíblico estão convidados a participarem da ceia do Senhor, que estão em comunhão com as suas igrejas.